Sempre é bom nós podemos adorar e dizer o quanto Ele é maravilhoso. Mas tem época que a gente não pensa tanto assim, não. Parece que tem época da nossa vida que a gente não pensa dessa forma. Porque há momentos da nossa vida que parece que tudo fica confuso diante dos propósitos de Deus. Fala a verdade. Já teve momentos da tua vida que você ficou confuso como é que tudo ia ocorrer, não é assim? Você já não passou por isso? Ou só eu passei por isso? Nós já passamos por isso. Momentos que parece que tudo fica confuso. A gente já não sabe o que vai acontecer mais, não sabe o que vai acontecer mais. Nós ficamos perdidos e depois, quando nós, do nada, nós vemos um propósito de Deus em tudo isso. E é o que eu quero conversar com você essa noite. Abra a tua Bíblia em Mateus 1, capítulo 1, versículo 24. Vou aproveitar que nós estamos perto do Natal, vou falar um pouquinho sobre um texto que inclusive é referente ao nascimento de Jesus. E diz assim, a minha versão aqui NVI diz assim: ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Gente, esse versículo aqui antes é uma confusão que vocês não têm ideia. É uma confusão isso aqui, né? Senhor, eu te peço que fala conosco nessa noite, porque nós precisamos de Ti. Precisamos da Tua presença, precisamos do Teu amor, precisamos do Teu Espírito Santo falando em nossas vidas. Te agradeço por todas as coisas, em nome de Jesus. Amém e amém e amém. José, pai de Jesus, eu vou colocar como pai, tá? Porque fica uma bagunça ser pai, ser padrasto, a gente vai perder tempo com isso aqui não. É pai de Jesus, pronto, acabou. Afinal de contas, Deus o confiou Jesus a José, né? Então agora José, pai de Jesus, o pai terreno de Jesus. Interessante que ele só aparece em duas ocasiões aqui durante a vida de Jesus. A primeira, no próprio nascimento em si, né? Onde nós estamos vendo aqui, no nascimento de Jesus. E a segunda vez que José aparece é quando Jesus se perde lá no templo, aos seus 12 anos, né? Como era a tradição dos judeus. O garoto de 12 anos já era considerado homem, adulto, e ele tinha ido ao templo, e Jesus ali, no meio da confusão, se perdeu. Mas eu não vou entrar muito nesses méritos, porque é só para a gente entender aqui. Duas vezes só que José aparece. Mas eu entendo que José foi um homem, era um homem honesto, era um homem trabalhador, era um homem que realmente tinha uma boa índole, porque é fato, né? Nós confiamos os nossos filhos a pessoas que nós sabemos que são de boa índole, nós confiamos nossos filhos a pessoas que nós temos uma certa intimidade, conhecemos, sabemos que aquela pessoa vai cuidar, vai ajudar os nossos filhos, não é verdade? A gente não entrega os nossos filhos para qualquer um, não é assim? Mesma coisa Deus, Deus também não vai fazer isso, Deus também não fez isso, entregou agora Jesus para ser cuidado por Maria e por José, né? Maria e José. José era um homem de vida pacata. José era marceneiro, né? Todo mundo sabe bem a história. José era marceneiro. Vamos pensar aqui nos nossos dias de hoje, né? Um comerciante aí de classe média, né? Lutando todo dia ali para ter o seu sustento. Um homem de vida pacata. Ia de manhã, abria o seu negócio, passava o dia, trabalhava, final do dia para casa. Um homem honesto, um homem que todo mundo gostava ali na vizinhança, um homem que todos conheciam. De repente, imagina agora a vida desse homem pacato virar de ponta cabeça quando alguém lhe diz, um anjo lhe diz: então, sabe aquela mulher que você vai ter como esposa, aquela que é sua noiva? Então, ela está grávida. Gente, imagina a situação do homem. Imagina você receber uma notícia dessa. Um homem que tinha uma vida toda certinha, um homem que tinha uma vida pacata, um homem que tinha uma vida honesta, de repente aparece algo que vira tudo de cabeça para baixo. Muda tudo. Por isso que eu falei, esse versículo é justamente isso. É uma confusão só. Hoje nós entendemos isso com facilidade porque nós conhecemos todo o histórico, né? Eu sempre procuro dizer, eu sempre dizia aos meus alunos de seminários o seguinte:
Tenta imaginar como isso era naquele tempo, porque hoje, né, a gente conhece a história, a gente já sabe o desfecho da história. Mas naquele tempo ninguém sabia. Ninguém tinha ideia de como é que ia ser. Então José está lá pacato, está na sua vida boa, de repente até pensando em Maria. Né? O comentário bíblico de Davidson, que é um dos que eu mais gosto, diz que José era um homem caridoso e de boa fama. E de repente agora esse homem recebe a notícia de que sua esposa, ou a sua noiva ainda, né, a sua prometida, estava grávida. Vira uma confusão. A casa caiu, como diz a gente falar a gíria, né? A casa caiu. Mas o anjo, para a gente encurtar a conversa, agora diz, não pode se casar com Maria. Vai lá. Que tudo que está acontecendo é um propósito de Deus. Bom, e aí vem o nascimento de Jesus. Olha só como a coisa é. Jesus agora em dias de nascer, aos dias de Maria dar à luz, vem um tal de um bendito de um recenseamento. E agora José tem que colocar Maria no lombo de uma mula, no lombo de um burrico, e levá-la 5 dias de viagem. Imagino uma mulher grávida, os últimos dias, né, tá aquele galope de um burrico, né? Como aquela mulher deve ter sofrido. Como aquele homem devia ter olhado para ela e falado, meu Deus, olha o que eu estou fazendo com essa mulher. Olha o que está acontecendo com essa mulher, olha o que está acontecendo com essa criança. Eu imagino a preocupação de José. Mas a coisa não está por aí. Chega em Belém, né? Porque eu imagino que José chegou lá nos 48 do segundo tempo, lotada a cidade, não tinha nenhum lugar para dormir. Não havia um quarto sequer. Não havia uma cama sequer. Belém é uma cidade pequenininha. Agora, lotada. E nem um quarto sequer. Gente, eu imagino o desespero de José nessa. E agora? Por fim, consegue uma estrebaria. E a cabeça de José começa a ficar a mil. Algumas coisas isso não está na Bíblia, tá, gente? Alguma coisa eu estou imaginando também. E a pessoa vai falar, nossa, mas eu não achei isso na Bíblia, então você não vai achar. Né? A cabeça de José é a mil. Mas viajar numa hora dessa. E se esse menino nascer agora? E se acontecer alguma coisa? Esse aqui é um prometido de Deus, é filho de Deus, e se eu fizer alguma coisa errada? E se eu der uma mancada aqui? Ai, será que Deus vai me castigar? Será que vai vir um fogo do céu e vai me consumir? Eu imagino agora a cabeça de José. Tenta imaginar isso. Pais que estão aqui presentes, tenta imaginar isso. Tenta imaginar uma situação dessa. E agora José se estabelece numa estrebaria, eu imagino ali, colocando uma palha, um feno, alguma coisa da melhor maneira possível, para poder estabelecer Maria, deixá-la mais confortável. E agora Maria começa a ter as dores de parto. Gente, já pensou que confusão isso? Já pensou a cabeça do homem isso? Nasce o Messias ali dentro daquela estrebaria. Os auxiliares são pequenos animais que estão ali. Não sei se foi com uma parteira, não sei se Maria teve neném sozinha, a Bíblia não fala nada disso. Mas eu só imagino José agora entrando numa situação difícil. Eu imagino até ele orando, sabe? Já fez aquela oração sob pressão? Né? Quando parece que o negócio é orar e vamos que vamos. Então, José acho que foi mais ou menos assim. Senhor, é agora. Estraguei tudo. Eu imagino José pensando, mas Senhor, não era isso que eu tinha pensado. Quando você disse que era para eu cuidar desse Jesus, desse menino, eu pensei agora em ele ter o quartinho dele. Eu pensei agora em ele ter o bercinho dele. Eu pensei agora naquele menino nascendo ali junto com a família, né? Tendo uma festa.
Eu pensei tanta coisa. Já estava até construindo um cômodozinho a mais lá na nossa casa. E agora esse menino nasce aqui numa estrebaria. E agora esse menino nasceu aqui num lugar ermo, num lugar onde a gente não planejou, num lugar onde a gente não tinha condições alguma. Imagina agora a cabeça de José, imagina o confronto de José, imagina o conflito de José diante de toda essa situação. E volto a perguntar, fala a verdade, quantas vezes nós não passamos por conflitos assim? Logicamente que não com um filho, né? Mas com uma série de outras situações, ou às vezes até com o filho mesmo. Nós não passamos por situações de conflitos na nossa vida. Nós começamos a ver a casa cair, nós começamos a ver tudo desmoronar, nós começamos a ver as coisas acontecerem e a gente fica sem saber o que fazer. A gente perde o chão. Mas não era isso que eu pensei. Não era isso que eu tinha em mente para a minha vida. Não, mas não era isso que eu tinha em mente para o meu trabalho. Não, mas não era isso que eu tinha em mente para a minha família. Mas as coisas começam a desmoronar. As coisas começam a desmoronar. E José está ali, numa mescla de sentimento, de alegria, porque Jesus nasceu, e de outro lado, uma mescla de uma preocupação, porque não havia qualquer condição para uma criança nascer naquele lugar. Para uma mescla agora de um conflito de dizer, puxa, será que eu errei diante de Deus? Será que não era isso? Esse garoto é o filho de Deus e olha onde ele vai nascer. E se acontecer alguma coisa? E se esse menino ficar doente? Imagine, e aqui eu poderia colocar uma série de sentimentos e pensamentos de José. E que uma série de pensamentos e sentimentos que às vezes eu tenho e você tem diante de tantas situações da nossa vida. Não é assim? A gente se depara com alguns momentos da vida em que nós começamos a entrar num turbilhão e às vezes a gente começa a pensar no passado, mas então por que eu não escolhi fazer isso? Mas por que então eu não aceitei aquele emprego? Mas então por quê? Mas então por quê? Mas então por quê? E nós começamos a pensar e a pensar e a pensar. Mas eu entendo que num determinado momento desse turbilhão, num determinado momento desse conflito, num determinado momento desse profundo sentimento, eu imagino José agora declarando, Senhor, ele é teu filho. Ele é o teu plano. Ele é a tua vontade. Só te peço que realmente faça aquilo que está no teu coração. E eu imagino que daqui por diante José começa a sentir um alívio. Começa agora a repensar. Porque por mais que ali tudo tivesse tão confuso, havia ali um plano de Deus. Como eu disse, eu e você sabemos porque nós temos a Bíblia hoje, graças a Deus. Né? Que além de ser a palavra de Deus, também é uma fonte maravilhosa de informação. Então nós sabemos, mas José não tinha ideia do que era aquilo. Mas José não tinha ideia do porquê Jesus nascer daquela forma. Eu entendo José agora dizendo, perdi o controle. Mas Deus está no controle de tudo. E assim acontece comigo, assim acontece com você, assim acontece conosco. Quantas vezes as coisas fogem ao nosso controle? Quantas vezes nós planejamos alguma coisa e as coisas não acontecem como nós queríamos? Começa a sair tudo diferente. Quantas vezes nós queremos imaginar, concluir, fazer aquilo que realmente está dentro de nós? Quantas vezes nós pensamos que nós sabemos o que é melhor para nós? Mas há dois fatores que eu quero conversar com você. Primeiro, no exato momento que você se colocou diante de Deus, Deus tem um propósito para a sua vida.
E que muitas vezes o propósito não é aquilo que eu pensei. Não é aquilo que eu queria. Não era aquilo que estava no meu pensamento. Eu brinco muito, né, que eu fiz faculdade, fiz pós-graduação, eu estudei tanto na minha vida. Minha ideia era ser um grande juiz, trabalhar no Tribunal Federal, ou talvez ser um grande empresário. Não consegui nenhum nem outro. Deus me fez pastor. Na época eu fiquei tão bravo com isso. Eu fiquei tão nervoso. Eu fui conversar com um amigo nosso, Cleiton, que já é falecido, infelizmente. Ele falou, rapaz, você não entendeu ainda, né? Estava uma empresa no buraco. Estava mal das pernas. E ele, você não entendeu ainda que Deus quer você como um pastor? Na hora quase que eu fui do outro lado da mesa para bater nele. Né? Porque eu não aceitava isso. O que é isso? Mas foi isso que Deus colocou. Deus tem propósito nas nossas vidas. Deus está no controle de todas as coisas. E muitas vezes nós queremos ser como José. Mas, Senhor, eu tinha planejado assim. Eu tinha planejado um quartinho bonitinho. Eu tinha planejado um bercinho. Eu tinha planejado lá para pintar as paredes de azul. Né? E não foi nada disso que aconteceu. Porque o propósito de Deus era outro. Porque o propósito que Deus tinha para Jesus, agora independente de ser filho de Deus, era outro. Esse era para ser um rei que não era para ter nascido em palácios. Não era para viver uma pomposidade, não era para viver uma riqueza, mas era alguém para ser gente como a gente. Gente como a gente. E depois que José descobriu e entendeu isso, as coisas ficaram mais simples, se você continuar lendo o texto. E aí, quando agora Roma começa a matar as crianças e José vai embora para o Egito, como Deus havia ordenado, e as coisas começam a ficar mais fáceis. E a grande verdade na nossa vida é que muitas vezes nós queremos nos impor diante de Deus. O que muitas vezes acontece é que nós queremos que os nossos planos sejam os planos de Deus. E não é. A grande verdade é que Deus nos abençoa maravilhosamente, amém? Deus tem te abençoado financeiramente, glória a Deus. Deus tem te abençoado às vezes com o ministério. Deus tem te abençoado com conhecimento. Deus tem te abençoado com tanta coisa. Mas você não tem, eu não tenho, nós não temos utilizado isso para o propósito de Deus. Porque quando nós começamos a ter isso, agora eu vou ser o cara. Nós vamos pensando naquilo que nós queremos fazer. E aí nós começamos a perder o controle de todas as coisas. E aí que nós entramos no desespero. Porque não é aquilo que Deus tem para nós. E Jacó agora está andando bem. Agora, depois de passar por tanto perrengue, passar por tanta pobreza, Jacó agora tem uma comitiva, Jacó tem uma família. Mas ainda faltava uma coisa na vida de Jacó, era enfrentar Esaú. Era estar cara a cara com Esaú. E ele falou, não, essa não. Essa eu pulo. E precisou agora uma luta de consciência entre Deus e Jacó. Para que ele enfrentasse Esaú e ele entendesse o propósito da sua vida. Muitas vezes nós nos apossamos das bênçãos de Deus, porque o nosso Deus é abençoador. Mas muitas vezes nós colocamos o nosso propósito naquilo que Deus nos deu. Nós erramos aí. Aonde eu erro, aonde você erra, onde nós erramos. Nós perdemos o controle de todas as coisas. Porque não entendemos ainda o propósito de Deus. Nós não paramos para pensar, mas o que Deus quer comigo? O que Deus quer fazer na minha vida? O que Deus quer fazer com esse dinheiro que eu tenho? O que Deus quer fazer com esse conhecimento que eu tenho? O que Deus quer fazer com isso que eu tenho? Texto já conhecido, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Está vendo Deus dizendo? Sou eu quem conheço. Opa, foi em branco.
Era só para ver se vocês estavam vendo. Porque eu sou o Senhor que conhece os planos que tenho para vocês. Deus conhece cada plano da nossa vida. Deus tem um plano, Deus tem propósitos na nossa vida. Deus tem várias coisas para a nossa vida. Planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano. Gente, Deus nunca vai, desculpa a expressão, Deus nunca vai jogar a gente lá no chão. Deus sempre tem o melhor para nós. Para lhe dar-lhes esperança e um futuro melhor. É Ele que sabe o futuro melhor da minha vida, da tua vida, da nossa vida. Há momentos que Deus permite que nós percamos o controle de tudo, para que a única coisa que nós possamos fazer é confiar. É confiar. Chega uma hora que a gente tem que jogar o bastão e dizer, tenho que confiar. Tenho que confiar. Não adianta. Não adianta se desesperar, não adianta seguir tanta coisa. Estamos vivendo numa época hoje onde muita gente correndo atrás de coaching, disso e daquilo, 4 passos para ficar rico, 5 passos para ter sucesso, 6 passos para não sei o quê. Meu amado, se Deus não quiser, se Deus tem um propósito diferente com a tua vida, você pode ter 10 passos, 15 passos, 75 passos, que vai ficar na mesma. Não vai mudar nada. Talvez eu e você, e eu digo porque eu já fiz muito isso na minha vida, bater cabeça. Eu fiz muito disso. Confrontar Deus mesmo, bater de cabeça, de frente, falar, não, assim eu não quero. Já fiz muito disso. E nós vamos perdendo o controle, até que chega um momento que somente temos que confiar. Pode ser que talvez você esteja numa situação assim, ou talvez isso aconteça com você, ou talvez já aconteceu com você. Eu quero te deixar só dois requisitos, na realidade, 2 conselhos para que você, se estiver numa situação dessa, possa fazer. Primeiro, desacelere, busque a Deus. Nós temos uma mania muito grande de quando a coisa começa a acontecer, a gente começa a botar a cabeça para funcionar para tentar achar saída, não é assim? A gente não dorme à noite, nós não dormimos à noite, a gente fica desesperado, a gente começa a olhar e pesquisar e fazer, querer ter uma saída. Desacelera. Porque às vezes com cabeça quente, tudo você não pensa nada, você não vê nada, você não consegue imaginar nada. Desacelera. Reflita. Não estou dizendo que você vai sentar no sofá e esperar Deus fazer alguma coisa. Não é isso não. Quando eu digo desacelera, vai com calma. Comece a olhar para o lado. Busque a Deus. Deus vai te dar uma alternativa, uma saída. Deus vai dizer qual é o propósito. Deus vai te colocar dentro de um propósito. Uma das histórias que eu gosto muito da época de Jesus é a história de Jairo. Um homem importante, na verdade um dos homens mais importantes da época, que agora vê a sua filha doente e a sua posição social, o seu dinheiro, nada pôde ajudar. O seu status, não. Agora Jairo tem que sair daquela posição, sair daquele anonimato, sair daquele poder, correr até uma praia para encontrar Jesus. Imagina agora um homem, imagina você ver o governador de São Paulo saindo correndo pela rua. Você vai falar, esse cara doidou. Ele teve que fazer isso para encontrar com Jesus. Porque nada mais adiantava. Eu imagino que no momento Jairo desacelerou e falou, olha, não adianta. Eu tenho que buscar Jesus. E muitas vezes, quando nós estamos nesses momentos onde nós não sabemos o que fazer, é desacelerar e falar, Senhor, eu preciso de Ti. E foi só depois desse momento que Jairo viu um milagre na vida da sua filha.
Só depois desse momento. O grande problema meu e seu e nosso é que nós queremos achar alternativas. Queremos resolver. Queremos fazer. E há momentos que nós temos que sentar, esperar, deixar Deus falar. Não tem mais o que fazer. Todo o seu conhecimento, sabe? Todos aqueles diplomas que eu tenho, tiveram dias que não serviram de nada. Dinheiro que às vezes você tem, não serviu de nada. Aquela estabilidade que você não serviu de nada. Desacelere. Busque a Deus. Deus está no controle de tudo. Vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Vinde a mim. Moisés estava num desespero danado. Estava lá um mar vermelho, o exército atrás e o pior de tudo, um povão que agora ele tinha tirado do Egito, falando um monte. Está vendo? Por que você tirou a gente do Egito? Que cabeça é essa, Moisés? De onde você tirou isso? Né? Que de Deus nada? Você não é de Deus nada. Para onde você enfiou a gente? Enquanto Moisés estava ouvindo aquelas vozes, ouvindo aquelas pessoas, ouvindo aquele exército, o Moisés não sabia o que fazer. Josué é a mesma coisa. Enquanto ele se entristeceu pela morte de Moisés, enquanto ele olhava aquela multidão, ele sentou e ficou ali como quem diz, olha, agora acabou. E Deus disse para Josué, esforça-te e tem bom ânimo. Faça tudo que está no livro desta lei. A Moisés, Deus disse, olha, estica aí o cajado, rapaz, você tem isso aí na sua mão. E às vezes as soluções da nossa vida são tão simples, mas nós permitimos que o desespero, que a dor tomem conta das nossas vidas. Por isso, nessa noite, peço a você, desacelere. Não vai ser o teu melhor emprego que vai resolver tudo isso. Não vai ser aquele melhor engenheiro que vai resolver tudo isso. Não vai ser aquele melhor advogado que vai resolver tudo isso. Não vai ser aquele melhor nada. Se Deus não fizer a vontade dele, nada vai adiantar. Nada. Nada. Segundo, apesar das circunstâncias, siga em frente. Siga em frente. Apesar de qualquer coisa, siga em frente. 2009, é do tempo de vocês, não do meu. 2009, de repente, nos noticiários britânicos, há uma explosão. Uma senhora, uma mulher, sobe nos palcos do reality show mais importante da Inglaterra. Uma mulher que chega toda simplista, vestido simplista, bochecha vermelha de tanta vergonha, mal conseguia falar, sendo ridicularizado pelos jurados que estavam ali. E quando essa mulher abre a boca, o mundo inteiro para. Susan Boyle, quem lembra dessa? Perdeu o pai, perdeu a mãe, morava sozinha num casebre. E essa mulher agora passou por cima de todas essas coisas. E abriu a sua boca e emocionou o mundo inteiro. E se tornou notícia no mundo inteiro com a sua voz. Sabe, as circunstâncias muitas vezes vão sempre dizer para nós, não tem mais jeito. Não é. Não, você não é assim, não vai dar. John Verick, um dos grandes homens da área de liderança, o livro dele, Coração de Campeão, agora ele abriu com outro nome,
mas é coração de campeão. Ele diz que um dos maiores problemas de alcançar uma liderança são as pessoas mais próximas a nós. O maior problema quando nós vamos buscar alguma coisa na nossa vida são as pessoas que estão mais próximas a nós dizendo: não, então, você não vai conseguir isso. Você não é assim. Você não faz isso. Você não é desse jeito. Você não consegue. Sabe essas pessoas que são otimistas, né? Você não pode. Né? Você não serve para nada. Você só tirou 0 na prova, como é que você quer ser alguma coisa? John Beric trata muito bem esse assunto. E muitas vezes nós fazemos isso. Nós damos ouvidos a essas coisas. Nós damos ouvidos às nossas circunstâncias. Nós damos ouvido ao que está acontecendo. Nós perdemos mais tempo olhando como estão as coisas do que o que Deus pode fazer por nós. José estava olhando as circunstâncias, mas como? O menino vai nascer numa estrebaria. Vai nascer entre animais. Imagina o cheiro que devia estar aquilo ali, né? De animais. Odor. O desespero de José. Imagina agora José se colocando ali diante daquela situação. Mas não era isso que eu queria. Não era assim que eu queria. Não era assim para acontecer. Mas Deus queria que acontecesse assim. E Jesus, não preciso nem contar para você a história. E fé é isso, meu irmão. É seguir em frente mesmo nos tempos mais conturbados da nossa vida. É saber dar um passo a cada dia. Um passo de cada vez. É saber dar um passo de cada vez. Deus cuidou de José. Deus cuidou de Maria. Deus cuidou de Jesus. Deus cuidou de Jesus. Em tudo havia um propósito. Às vezes não entendemos as coisas que estão acontecendo, por que estão acontecendo, mas nós sabemos que Deus tem um propósito em tudo. Nós entendemos que Deus ouve as nossas orações. Quero que você saiba de uma coisa: Deus nunca vai resolver a sua situação como resolveu a de outro. Nós temos um problema muito sério como seres humanos de nos espelhar que nem com os outros, né? Ah, mas se Deus fez isso com fulano, vai ser assim comigo também. Não. Obviamente que não. Jesus curou vários cegos e todos de maneira diferente. Não foi? Então a minha história, a história que eu tenho, ela é minha. Porque Deus achou melhor fazer desse jeito. A tua história vai ser de outro jeito, porque Deus escolheu fazer melhor daquele jeito. Porque Deus sabe exatamente onde tem que atingir no teu coração. A de José foi desse jeito. A de Daniel foi diferente. Foi jogado na cova dos leões. A dos seus amigos foi diferente. Foram colocados numa fornalha. A de Abraão foi diferente. Teve que deixar a sua família. A de Oséias foi muito mais complicada. Teve que se casar com uma prostituta. E aí? Mas em tudo há um propósito de Deus em nossas vidas. Amém? Em tudo. Em tudo. Joel Osteen conta a história de uma mãe que ficou desesperada porque o seu filho foi preso. Meu filho foi preso. Os advogados não conseguiram fazer nada. E Joel Osteen diz: olha, vamos orar, né? Fazer o quê? Também não tem que fazer nada, não posso fazer nada, sou advogado. Bom, e no período que aquele garoto estava na prisão, ele contando agora a sua história, disse que ele estava um dia assistindo televisão e chegou um dos presidiários, né, segundo ele, um armário 4x4, 5x5 de frente, né, 3x3 lateral, e pegou no colarinho dele e falou: olha, agora é a minha hora de assistir televisão. O garoto, logicamente, né, cedeu por um assim, né, por caridade. E aquele homem zarrão colocou justamente num programa evangélico. E fez aquele garoto assistir com ele na marra. E
E fez um dia, e fez 2 dias, e fez 3 dias, e fez um mês, e fez 2 meses, até que aquele garoto lá dentro se converteu. Havia um propósito de Deus. Você conheceu o nosso presidente Hamilton aqui do Águias de Cristo, quase 25 anos de cadeia. Saiu um pregador, um missionário. E assim eu poderia contar para vocês muitas histórias. A realidade é, não fique de olho nas circunstâncias. Independente de qualquer circunstância, siga em frente, porque Deus está conosco. Deus tem um propósito em todas as coisas. Deus pode mudar toda uma história, toda uma vida, toda uma situação. Nosso texto diz assim, nosso texto, Romanos 8, 28 diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam, né? Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Essa palavra todas, que eu até deixei em maiúsculo aí, para mim é uma palavra muito forte, porque todas são todas, né? Tudo é tudo, é uma coisa muito abrangente, é uma coisa muito forte. Tudo é tudo, não tem nem definição. Deus age em todas as coisas. Olha que maravilha. Todas. Ah, mas tem coisa que Deus não resolve. Ah, tem. Ah, tem. Eu não sei o que está acontecendo na tua vida hoje. Eu não sei como está a tua vida hoje. Eu não sei como você está terminando esse ano. Mas eu sei de uma coisa. Quando tudo ficar confuso na tua vida, creia que Deus tem um propósito para todas essas coisas. Vamos ficar em pé em nome de Jesus, louvor. Creia que Deus tem um propósito em tudo na tua vida. Quando tudo ficar estranho, quando tudo ficar cinza, obscuro, saiba que Deus tem algo maravilhoso para você.